Muita gente tem se perguntado por que a sociedade brasileira, e não só brasileira, mas de modo geral, o mundo caminhou tão rapidamente para uma espécie de mediocrização do pensamento, uma regressão intelectual e cognitiva e, sobretudo, uma espécie também de orgulho pela burrice ou orgulho pela ignorância. Ignorância metódica, organizada, estruturada, um tipo de ignorância que hoje tem poder político, tem poder econômico, influencia, manda. E aí, nós que de alguma maneira crescemos imaginando que era possível conciliar uma sociedade que produz uma forma social chamada mercadoria, porque a mercadoria não é simplesmente coisas que são produzidas aleatoriamente ou coisas que são produzidas e depois consumidas sem nenhum tipo de conteúdo, apenas comprar e vender e consumir. Como se no capitalismo isso fosse suficiente, não é? À medida que a estrutura em forma de sistema que produz coisas explorando pessoas e essas pessoas não têm outra forma de sobreviver a não ser consumir aquilo que elas produzem, mas, como eu disse, para produzir é necessária é necessário um grau de exploração. Então, certas coisas se juntam, se encaixam e a gente não percebe porque parece que trata-se de algo invisível, completamente alheio, estranho à vontade das pessoas e à vontade de cada um de nós, até do ponto de vista individual ou mesmo coletivo, não é? Isso nos leva, ou pelo menos me leva, a um raciocínio que tem raízes em alguns pensadores, mas principalmente os pensadores mais críticos dessa sociedade, que uma sociedade que produz não para satisfazer necessidades, mas para satisfazer inicialmente é uma lógica que independe dos seres humanos, a tendência dessa sociedade é elevar gradativamente o grau de mediocridade. Porque ela vai consumindo, colonizando as culturas, muitas vezes sem destruí-las, outras vezes destruindo-as, mas, de qualquer forma, o fato é que nós imaginávamos que era possível um tipo de educação até com certo grau aristocrático, uma educação que pudesse dar às pessoas condições para apreciar boa música, boa literatura, bons autores, ter comportamentos relativamente saudáveis
E, concomitante a isso, uma sociedade que continuaria a explorar as pessoas da mesma maneira, só que com formas diferentes, talvez com menos brutalidade, com menos violência. E eis que nós chegamos num ponto em que parece irreversível e fora do controle. Como se fosse uma epidemia. As pessoas simplesmente passam a demonstrar de forma natural e mesmo orgulhosa a sua própria ignorância, incinerando, apagando toda a história, todo o arcabouço de conhecimentos que parece que não tem nenhuma serventia. Essas pessoas, elas não só destilam a sua ignorância de uma maneira sistemática, como conseguem convencer outras pessoas. E juntas, elas formam, de fato, um bloco político muito poderoso e contra o qual me parece que é muito difícil combater sem que nós sejamos de alguma maneira tragados por isso. A sociedade que produz mercadorias e que não são apenas coisas a serem consumidas, essa forma material que se transforma numa forma social, leva a cada um de nós a um conflito e a um confronto permanentes. De um lado, o conflito porque somos todos igualados às coisas que produzimos. Porque as coisas que produzimos são trocadas por meio daquilo que nós chamamos de dinheiro e que para muitas pessoas é apenas um meio de troca, uma mediação. Não conseguem perceber que há mais do que isso. O dinheiro, quando se transforma em meio de troca na sociedade capitalista, esconde todo o processo de exploração, não é? Nos iguala, num sentido perverso, às próprias coisas, porque nós somos comprados mensalmente por uma quantidade de dinheiro e que depois essa mesma quantidade de dinheiro é despendida para adquirir coisas que nos sustentam. Então nós também somos coisas, porque vendemos a nós mesmos, obrigatoriamente, de uma maneira muito dócil, calma, serena, passiva. E evidentemente que essa contradição nunca pode redundar, nunca pode resultar numa solução satisfatória. Ao contrário, nós vamos perdendo cada vez mais a nossa capacidade de pensar criticamente e vamos sendo capturados de uma forma ou de outra na maneira pela qual nós lidamos com a nossa própria sobrevivência e, mais do que isso, gradativamente, à medida que
a modernização da estrutura de produção avança, mais e mais nós nos tornamos reféns de um processo global que não necessita obrigatoriamente de grandes formulações, de grandes teorias ou de pensamentos que possam nos levar a minimamente compreender o que está acontecendo. Com isso, paulatinamente, a gente perde o fio condutor que minimamente nos mantinha sóbrios diante dessa sociedade voraz. A voracidade com que esse processo ocorre aumenta à medida que aumenta a velocidade com que as coisas são produzidas. E aumenta também proporcionalmente a exploração sobre todos nós. Então, é preciso que nós tenhamos claro que a avalanche de mediocridades que assola a nossa existência, o nosso cotidiano, cada um de nós tem testemunhado, né? Uma série de comportamentos, frases, dizeres, opiniões que assustariam qualquer bom leitor. Nós estamos diante de uma explosão vulcânica da mediocridade e principalmente uma condição em que o cretino se torna fundamental, como Nelson Rodrigues havia já previsto e denunciado na década de 1960. É bem verdade que quando ele falou no cretino fundamental, ele não previa exatamente essa explosão vulcânica de fezes intelectuais por todos os lados. Ele criticava, sobretudo, parte da esquerda, aquela esquerda festiva, que para ele, sobretudo, era muito burra. Não sei se hoje ele teria condições de reverter isso e dizer que essa burrice se espalhou de uma maneira incontrolável. Agora, o que fazer diante disso? Como agir? Como lidar com essa situação? Esse processo avançou com tanta brutalidade e violência, e eu não sei se nós teríamos realmente condições de barrá-lo. Não sei se nós teríamos a estrutura social, política, cognitiva, intelectual, teórica para barrar esse tipo de coisa. Primeiro porque a grande massa nunca teve acesso. A grande massa nunca teve acesso ao pensamento crítico, nunca teve acesso às condições necessárias para minimamente dar um salto de qualidade no seu pensamento e também no próprio comportamento. Por outro lado, o que me chama a atenção é também o fato de que a tecnologia, principalmente da comunicação, avançou sobre todas as esferas da sociedade e ninguém da esquerda pôde conter isso. Ninguém.
que mesmo tendo condições e mesmo aqueles que denunciaram puderam conter. A tecnologia avançou, nos capturou, tomou conta da nossa vida. Nós também fomos, de alguma maneira, aderindo e absorvendo todo esse processo. E a mediocridade está presente. E eu realmente não sei se nós temos condições hoje de reverter esse processo. É possível? Penso que sim. Mas não se trata apenas de educação, não se trata apenas de acesso a bons livros, a uma formação ampla, a uma formação mais profunda, interdisciplinar, por exemplo. Não. Trata-se de algo que está incrustado na forma social de pensar o mundo, porque a sociedade das mercadorias propiciou isso. Então, eu penso que nós temos um desafio imenso e digo mais, fico com a impressão de que nós estamos, de fato, caminhando a passos largos para uma nova espécie humana. E penso que tudo isso que nós conhecemos, todo esse arcabouço histórico, talvez não sirva para muita coisa. Há quem alertou tudo isso, mas também não foi possível barrar esse processo. A sociedade que produz mercadorias também produz a sua própria ignorância e mediocridade.